Você sabe exatamente o que deveria fazer com o seu dinheiro. Sabe que não deveria gastar tudo. Sabe que deveria guardar um pouco. Sabe que deveria olhar para os preços antes de comprar. Você sabe tudo isso, mas não faz. E aí bate aquela culpa, aquele pensamento de eu sou um fracasso com dinheiro. Mas eu vou te falar uma coisa que talvez ninguém tenha te falado antes. Saber não é suficiente, e não fazer não significa que você é burro ou preguiçoso. Significa que ninguém te ensinou como transformar o óbvio em hábito, e é exatamente isso que eu vou te mostrar hoje. Olha, todo mundo sabe que tem que escovar os dentes. Todo mundo. Mas por que a gente escova? Porque desde pequeno alguém colocou a escova na nossa mão. Alguém mostrou como fazer. Alguém repetiu isso todo dia até virar automático. Com dinheiro ninguém fez isso. Ninguém pegou na sua mão e te ensinou a separar o que entra do que sai. Ninguém transformou isso num hábito. Então hoje eu vou pegar na sua mão. Vou te mostrar 6 coisas que você já sabe que deveria fazer, mas não faz porque ninguém te ensinou como. Do jeito mais simples que existe, como se você nunca tivesse pensado nisso antes. E se esse vídeo fizer sentido para você, deixa um like, ajuda outras pessoas a encontrarem também. Vamos lá, eu quero que você imagine uma torneira, dessas comuns de cozinha mesmo. E embaixo dessa torneira tem uma bacia. A água cai da torneira direto na bacia. E você precisa que essa bacia fique sempre com água, porque é dessa água que você vai beber, cozinhar, lavar as coisas. É dessa água que você vive. Agora imagina que essa bacia tem um furinho no fundo, um furinho pequeno, e a água vai escorrendo por esse furinho, devagarinho. Mas vai, toda hora. E se a torneira estiver pingando pouquinho e o furinho estiver grande, a bacia vai esvaziar. Simples assim. Essa é a sua vida financeira. A torneira é o seu salário. A água que cai é o dinheiro que entra. A bacia é onde esse dinheiro fica. E o furinho? O furinho são os seus gastos. Tudo que você compra, tudo que você paga é água saindo pelo furinho. E a maioria das pessoas vive tentando abrir mais a torneira, tentando fazer cair mais água, mas não olha para o furinho, não percebe que o furinho está enorme e a bacia continua esvaziando. Primeira coisa óbvia que quase ninguém faz: olhar para o furinho. A gente passa a vida inteira focado em ganhar mais e esquece de olhar para onde o dinheiro está indo. Não precisa de planilha complicada, não precisa de aplicativo cheio de gráfico, precisa só olhar. Pega o celular, abre o extrato do banco e lê. Lê linha por linha aquela compra de R$ 15, aquela assinatura que você esqueceu que tinha, aquele débito automático de algo que você nem usa mais. Tudo isso é água vazando e você nem sabia. Segunda coisa óbvia: tapar os furos que você não vê. Tem furo na sua bacia que você não percebe. Assinaturas que debitam todo mês e você nem lembra. Aplicativos que você usou uma vez e continuam cobrando. Aquele serviço que você contratou e nunca cancelou. Isso é dinheiro indo embora todo mês, sem você nem perceber. Então pega meia hora, senta, olha o extrato dos últimos 3 meses e cancela tudo que você não usa. Tudo, sem dó, porque aquilo não é seu amigo. Aquilo é um furo na sua bacia. Terceira coisa óbvia: não deixar a torneira aberta o tempo todo. Sabe quando você vai ao supermercado sem lista? Quando você entra numa loja só para dar uma olhada? Quando você abre o aplicativo de delivery porque está entediado? Isso é deixar a torneira aberta. Você não está precisando, mas está gastando. Porque a torneira está lá, aberta, pingando, então fecha. Faz lista antes de sair de casa. Não entra em loja se não precisa de nada. Não abre aplicativo de compra quando está sem fazer nada. Parece simples? É, mas quase ninguém faz. Agora imagina que você conseguiu fechar um pouco o furinho, conseguiu deixar mais água na bacia, e aí você pensa: pronto, agora eu guardo essa água. Mas aí chega o final do mês, e você olha para a bacia, e a água já foi embora. De novo, porque você não separou. Você deixou tudo misturado, e quando tudo está misturado, você gasta sem perceber. Quarta coisa óbvia: separar a água em potinhos. Quando o dinheiro cai na sua conta, ele precisa ser separado. Não pode ficar tudo junto.
Porque quando está tudo junto, seu cérebro não entende o que é para gastar e o que é para guardar. Então separa. Pode ser em contas diferentes, pode ser em envelopes, pode ser até mentalmente, se você tiver disciplina. Mas separa. Um potinho para o aluguel, um potinho para as contas, um potinho para a comida, um potinho para guardar. E o que sobrar, aí sim você pode gastar. Mas só o que sobrar. Quinta coisa óbvia: guardar água antes de usar. A maioria das pessoas pensa assim: vou pagar tudo o que preciso e o que sobrar eu guardo. Mas sabe o que acontece? Nunca sobra. Sempre aparece alguma coisa. Sempre tem um imprevisto. Sempre tem uma vontade. E no final do mês não guardou nada. Então, inverte. Quando o dinheiro cair na sua conta, tira um pouquinho primeiro. Nem precisa ser muito. R$ 10, 20, 50. O que você conseguir. Mas tira antes e esconde. Coloca num lugar que você não mexe. Pode ser outra conta. Pode ser um envelope em casa. Pode ser embaixo do colchão se for preciso. Mas tira antes. Porque se você deixar para guardar depois, não vai guardar. Sexta coisa óbvia: não encher a bacia com água suja. Sabe aquele dinheiro que você pega emprestado? Aquele cartão de crédito que você parcela em 12 vezes? Aquele empréstimo que parece uma boa ideia na hora? Isso é água suja. Parece que está enchendo a bacia. Mas não está, porque você vai ter que devolver. E vai ter que devolver mais do que pegou. Então aquilo que parecia que era água a mais, na verdade é água a menos no futuro. É uma dívida. É um buraco que você está cavando. Então evita o máximo que conseguir. Só pega dinheiro emprestado se for realmente necessário, se for vida ou morte, porque se não for, você está só cavando um buraco que vai ter que tapar depois. Agora vamos trazer isso para o seu dia a dia. Vamos conectar a torneira e a bacia com a sua vida real. Você acabou de receber. O dinheiro caiu na conta e você fica feliz. Finalmente recebi. Aí você pega o celular e começa a pagar as coisas. Aluguel, luz, água, cartão e vai pagando tudo de uma vez. E quando você termina de pagar, olha para o saldo e pensa: sobrou tão pouco. E aí você fica triste, fica frustrado, porque trabalhou o mês inteiro e parece que não tem nada. Mas espera, você olhou para o extrato antes? Você viu cada coisa que está saindo? Você cancelou as assinaturas que não usa? Provavelmente não. Então começa por aí. Abre o extrato agora. Agora mesmo. E olha linha por linha. E você vai se surpreender. Vai ver dinheiro indo embora para lugares que você nem lembra. E só de cancelar essas coisas, você já vai respirar melhor. Segunda coisa, na próxima vez que você for ao mercado, faz uma lista. Antes de sair de casa. Anota tudo que você precisa. E quando chegar lá, compra só o que está na lista. Nada mais. Vai ser difícil? Vai, porque você vai ver outras coisas. Coisas que você quer. Mas respira. Pergunta para si mesmo: eu preciso disso agora? Se a resposta for não, deixa na prateleira. E segue em frente. Só isso já vai economizar um monte. Terceira coisa: quando o dinheiro cair na sua conta no mês que vem, antes de pagar qualquer coisa, tira um pouquinho. Pode ser R$ 10, pode ser 5, o que você conseguir. E coloca num lugar separado, num envelope. Numa outra conta, em qualquer lugar que você não mexa. E esquece que aquele dinheiro existe. Faz isso todo mês. E no final do ano, você vai olhar e vai ter juntado. Não muito, mas vai ter. E isso já é mais do que você tem hoje. Olha, eu sei que parece simples demais. Eu sei que você está pensando: é só isso? Mas é só isso mesmo. O problema é que a gente acha que para cuidar de dinheiro precisa ser gênio, precisa entender de economia, precisa fazer conta complicada, mas não precisa. Precisa só de 3 coisas: olhar para onde o dinheiro está indo, parar de deixar ele ir embora sem motivo e guardar um pouquinho antes de gastar tudo. É simples, mas simples não significa fácil. Significa que qualquer um consegue. Você consegue. Então vou resumir para você. Primeira, olha para o extrato e vê para onde seu dinheiro está indo. Segunda, cancela tudo que você não usa. Terceira, faz lista antes de comprar qualquer coisa. Quarta, separa o dinheiro em partes quando ele chegar. Quinta, guarda um pouquinho antes de gastar. Sexta,
Evita pegar dinheiro emprestado. 6 coisas. 6 coisas que você já sabia, mas que agora você sabe como fazer. E olha, se você chegou até aqui, deixa um comentário lá embaixo. Me conta qual dessas 6 coisas você vai começar a fazer hoje. Só uma. Escolhe uma e começa. Não precisa fazer tudo de uma vez. Começa com uma. E quando virar hábito, pega outra. E assim você vai construindo, devagar, mas construindo. Eu sei que dinheiro assusta. Eu sei que você já tentou outras vezes e não deu certo. Eu sei que você já se sentiu burro por não conseguir. Mas não é sobre inteligência. Nunca foi. É sobre hábito. É sobre repetir pequenas ações até elas virarem naturais. Como escovar os dentes, como tomar banho, como fazer café de manhã. Você não pensa nisso? Você só faz. E com dinheiro pode ser igual. Pode virar no automático. Pode virar fácil. Mas precisa começar. E começar não é de um jeito perfeito. É de um jeito possível. Do seu jeito, no seu tempo. Você consegue. Tenho certeza disso. E cada pequena escolha que você faz diferente hoje é um passo para uma vida financeira melhor amanhã. E isso não é pouca coisa. Isso é tudo.